Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras de Jonathan Strange, Mr. Norrell. Jonathan Strange, Mr. Norrell, de Susanna Clarke, inspirou uma série da BBC. Eu amo séries da BBC. Automaticamente me interessei por esse livro. E o melhor de tudo é que se trata de uma história de magia e fantasia, o meu tipo favorito de livro. É uma leitura que tem tudo para dar certo, não é? Mas apesar do Neil Gaiman rasgar seda para esse livro na introdução, algumas coisas me incomodaram um pouco. Não precisa se preocupar com spoilers, eu vou comentar alguns elementos da história e não vou entregar nenhuma surpresa. Pode seguir em frente sossegado. Esse livro é muito bom. Porém, ele poderia ter menos páginas. É possível cortar muita coisa dessa história sem perder a essência principal. É que tem capítulos inteiros dedicados a desenvolvimento de personagens que não tem tanta relevância na história. Quando a narrativa vai introduzir o personagem do Jonathan Strange, por exemplo, é dedicado um capítulo inteiro contando uma história a respeito do pai dele e do criado dele, sendo que o pai dele não participa da história depois disso, e o criado dele não tem nenhum papel muito relevante. Então você lê um capítulo inteiro a respeito da personalidade do caráter do pai e do criado, sendo que ambos são quase invisíveis na história. Portanto, há duas formas de ler esse livro. Uma delas é ler ele na sua totalidade, e a outra é pular alguns trechos que não vão prejudicar em nada a trama principal. Ler todas as 800 páginas pode ser muito agradável para leitores que adoram explorar os livros em seus mínimos detalhes, mas pode ser desagradável para leitores com menos paciência. Um dos elementos que podem ser facilmente pulados na leitura são as notas de rodapé. Essa página aqui, por exemplo, mostra que a nota de rodapé às vezes tem mais informação do que a própria página. Existem notas de rodapé nesse livro que conseguem ser do tamanho de capítulos. Essas notas de rodapé, elas enriquecem a história, elas têm umas piadinhas e elas ampliam muito o universo, mas ao mesmo tempo elas quebram a narrativa constantemente e elas não são essenciais para a compreensão da trama principal. Os apressadinhos podem pular as notas de rodapé sem peso na consciência, e para aqueles que adoram saborear um livro nos seus mínimos detalhes, as notas de rodapé são a cereja no bolo. Toda essa grande quantidade de informações é muito interessante justamente para a criação de uma série de TV, porque o roteirista e os diretores têm acesso a muitos detalhes a respeito da construção dos personagens ou do universo da história. Mas ao mesmo tempo isso dificulta a leitura para o leitor, principalmente se você tem ansiedade para saber o que vai acontecer logo. A autora fez uma excelente pesquisa histórica e em alguns capítulos do livro se passam dentro de fatos históricos que realmente aconteceram na nossa vida real. Tem alguns personagens históricos também, como o Napoleão Bonaparte e o Lord Byron. Esse é outro elemento que acaba esticando um pouco a história, porque os personagens acabam participando das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Funcionaria muito bem em uma série de TV porque deixa tudo mais movimentado, a ação fica mais física e tem bastante espaço para efeitos visuais de magia, mas que pouco faz movimentar o conflito principal, que é o que mais interessa aqui. Neste universo, que é exatamente como o nosso, tem apenas uma única diferença. No passado medieval, a magia fazia parte do cotidiano das pessoas. Com o passar dos séculos, essa magia foi diminuindo. O Jonathan Strange e Mr. Norrell são os últimos dois magos da Inglaterra que ainda praticam magia. E o objetivo deles é restaurar a magia na Inglaterra. Mas cada um deles tem uma visão diferente de como isso deve ser compartilhado entre as pessoas. E para complicar tudo, logo no início da história, o Mr. Norrell convoca um ser mágico. Vai acabar criando mais problemas do que o conflito entre os dois protagonistas. Eu já vou logo avisando. A narrativa dele é muito próxima de livros de época, inclusive tem até alguns diálogos que nem sempre são necessários, mas que criam esse ambiente de século XIX. Um elemento que eu achei muito interessante nessa história foi a maneira como a autora explorou uma visão diferente de pessoas que têm transtornos psiquiátricos. Eu achei muito interessante a ótica que ela usou para descrever como seria a relação da magia com essas pessoas que nós vulgarmente chamamos de loucos. E eu acho que funcionou muito bem. E você, já leu essa história aqui? Me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, mostra para os amigos, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!